Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência falava ainda há pouco sobre uma posição independente, não é? Na política, é uma posição de difícil compreensão. Em geral, ou você é situação ou é oposição. Mas para os telespectadores, para o cidadão que nos acompanha na TV Senado, na Rádio Senado, é importante que, daqui para frente, preste muita atenção, porque está surgindo aqui no Parlamento, aqui no Senado, uma terceira posição. De senadores que não se identificam com o governo plenamente, tampouco com a oposição, e que vão tratar de construir um diálogo direto com a sociedade. E esses senadores independentes, e é preciso que as pessoas observem com clareza, para ser independente é preciso não ter nenhum compromisso com o poder econômico, por exemplo. É preciso que não tenham sido eleitos pela força da contribuição financeira das empresas, dessa maneira de financiar a campanha que nós queremos que acabe, não é? A nossa esperança está depositada no Supremo, de curto prazo. Falta um único voto, que é do ministro Gilmar Mendes, para pôr fim ao financiamento privado de campanha. Eu acho que é importante que o ministro Gilmar Mendes dê o seu voto. Ou sim ou não, mas que dê o seu voto. Ele está com o processo na mão, salvo engano, há mais de um ano, né, para emitir o seu voto. É importante que, finalmente, a gente tenha um desenlace dessa questão, porque também isso deveria ter sido feito já na reforma política pelo Parlamento. Já que o Parlamento se mantém inerte, imobilizado diante dos grandes interesses que terminam pautando aqui as nossas votações, os ministros do Supremo tomaram essa decisão e resta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, e a minha expectativa é que esse voto seja dado o mais breve possível. Voltando a falar dos independentes, então, nós não podemos ter com os senadores independentes, não é? Nós temos que ter uma isenção, um distanciamento dos financiamentos privados de campanha. Eu acho que vários senadores aqui podem se posicionar com muita independência, mas tampouco pode ter afinidades ou então participação no governo. Tem que estar também distante do governo, não é? Porque se eu tenho alguma indicação política no governo da presidente Dilma, eu fico impedido de manifestar com clareza, não é, as minhas posições aqui. Então, essas são duas características importantes, independência. E eu tenho certeza que vários senadores aqui nessa casa, não é? Claro que tem alguns com afinidade política, até ideológica. Na ideologia eu já falo de menos, né? Porque hoje já não há, digamos, um forte conteúdo. As ideologias perderam um pouco, não é? Mas elas existem ainda, né? Ainda continua existindo. Então, é importante que a gente acompanhe a saga dos independentes, não é? Dessa posição difícil, não é? Que é uma posição praticamente nova para quem acompanha os embates aqui dentro do Senado, na Câmara. Mas aqui no Senado, a tendência é que os senadores independentes e senadoras possam se aglutinar, não é? E estabelecer essa conversa, esse diálogo, não é, e entender essa voz rouca das ruas que clama por mudança. Não é? Nós precisamos fazer mudanças. Enfim, eu queria, dentro dessa posição de independência, a bancada do meu partido, que é composta de 6 senadores, né, o senador Roberto Rocha, do Maranhão, que está chegando na casa, né, o senador Romário, do Rio de Janeiro, o senador Fernando Bezerra, de Pernambuco, e os 3 que dão sequência aos seus mandatos, não é? A senadora Lides, o senador Antônio Carlos Valadares e esse senador que vos fala. Nós somos 6 senadores e nós tivemos uma reunião para discutir a CPI da Petrobras. E chegamos à conclusão, senadora, que seria prudente aguardar a manifestação do Ministério Público
até porque, se o Ministério Público deve pedir abertura de inquérito, possivelmente, é o que se fala na imprensa, trazendo para o bojo da Operação Lava Jato a participação de eleitos, não é, de senadores e deputados. E aí, então, nós exatamente poderamos isso, de como é que nós vamos instalar uma CPI e vamos indicar membros dessa CPI e, por acaso, algum desses membros possam estar sendo investigados pelo Ministério Público. Então, ficaria uma situação, né, constrangedora. Então, nós decidimos, não é, aguardar, então, a posição do Ministério Público para uma posição mais clara, digamos, em relação à CPI. Não que nós não achemos que a CPI é importante, nós consideramos fundamental, importante a CPI, mas nós estamos valorizando, nesse momento, a ação do Judiciário. Nós temos, pela primeira vez na história do nosso país, uma ação absolutamente consequente, confiável. Nós estamos acompanhando o que a Justiça vem fazendo, o Ministério Público e também o Poder Judiciário, que principalmente o juiz Moro, lá do Paraná, que vem conduzindo, não é, com extrema eficiência e, do nosso ponto de vista, com imparcialidade, essas investigações. Então, nós estamos aguardando que, o mais rapidamente possível, o Ministério Público se manifeste, porque, se nós tivermos que cortar na própria carne, nós o faremos antes. Daí está a nossa preocupação. Antes de investigar os de fora, nós vamos ter que investigar os de dentro. Então, foi por isso que nós, então, decidimos agir com muita cautela nesse aspecto. Nós estamos, né, como todos, muito preocupados. Ainda ontem, conversando com o senador Cristóvão, ele manifestando a sua preocupação com o cenário que se avizinha, com as nuvens carregadas que nós estamos vendo no horizonte, e sugerindo um debate, não é, em busca de alternativas, até porque o governo parece um pouco, não é, perdido nesse mar revolto, não é? E isso nos preocupa porque a tarefa de condução pertence ao governo. E o que a gente sente é que há, de fato, uma série de decisões que estão aí pendentes, que não são tomadas. Em relação, inclusive, aí que vai exigir do Parlamento muitas decisões, senhora presidente. Eu vi a reação dos meios de comunicação e do mercado em relação à nova indicação do presidente da Petrobras. O mercado esperava alguém do mercado, não é? Olha, na condução do Estado, é fundamental que nós profissionalizemos a burocracia estatal. Esse é o problema do nosso país. Os franceses, os alemães fizeram isso na reunificação, os franceses fizeram isso no século XIX. Eles simplesmente profissionalizaram a burocracia. Hoje, quando entra um governo na França, na prefeitura de um município francês, só entra o prefeito e um ou dois assessores. O resto é tudo da burocracia profissional dessas entidades. No Brasil, não. Quando muda o governo, sai todo mundo, entra todo mundo novo, que passa ali 2 anos aprendendo, até aprender, o Estado já parou uma eternidade. Então, nós precisamos tomar uma decisão sobre isso. E tem projetos tramitando aqui que faz com que a gente acabe com essas indicações meramente partidárias na composição da administração pública. Inclusive, tem um projeto aqui do senador José Serra para que as secretarias da mesa do Senado sejam compostas por profissionais de carreira da casa. Então, essa é uma necessidade que, inclusive, com reflexo no controle da corrupção. Na hora que nós tivermos um Estado brasileiro com a sua burocracia profissionalizada, nós vamos ter melhores condições de controlar a corrupção. Mas, senhora presidenta, tem um tema também que nos causa inquietação, preocupação. Essa semana que passou, nós vimos o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, ser conduzido de forma coercitiva para prestar depoimento na Polícia Federal. Ora,
Trata-se de um agente político da maior importância, de um dos maiores partidos do nosso país e do partido que está no governo. E até agora, o Partido dos Trabalhadores não veio a público dar as explicações necessárias e, principalmente, não veio a essa tribuna para explicar, de fato, o que está acontecendo. Ele foi acusado por um dos réus, um dos suspeitos dessas investigações, o senhor Pedro Barusco, se eu não me engano, de ter recebido entre 150 a 200 milhões de dólares. Isso precisa ser explicado. A sociedade brasileira exige explicação do Partido dos Trabalhadores para que diga por que o seu tesoureiro foi conduzido à Polícia Federal para prestar informação. Nós precisamos de esclarecimento político do que aconteceu com o tesoureiro do partido. Também uma outra questão que nos preocupa. As medidas tomadas pelo governo, elas atingem duramente os direitos dos trabalhadores. Alguns entraves no acesso à Previdência, também ao seguro-desemprego. É evidente que isso reduz, não é? O governo quer estabelecer uma meta de redução de gasto e isso vai penalizar os trabalhadores. Eu vi a matéria da Globo, né? A matéria da Globo sobre fraudes no seguro-desemprego. Mas o governo tem que controlar essas fraudes. Tem mecanismos, sim. Agora, ele ampliou vários prazos para que o trabalhador tenha acesso a esse direito e isso vai causar graves danos, né, aos direitos trabalhistas, a essas pessoas que nem sempre um cidadão consegue trabalhar 1 ano e meio, só a partir de 1 ano e meio que ele vai ter acesso, ele vai poder pleitear o seguro-desemprego. É uma economia feita em cima do sacrifício dos trabalhadores, não é? Enquanto poderia ser feito diferentemente. Nós temos na Constituição um artigo que estabelece cobrar imposto das grandes fortunas, mas permanece sem regulamentação até hoje. As grandes fortunas desse país é um país realmente organizado por poucos. Eu lembro que, ao longo da história do século XX, que a República foi proclamada em 1889 e em 1891 foi promulgada a primeira Constituição Republicana, e na primeira Constituição Republicana se elimina o direito do voto ao analfabeto. Ora, no final do século XIX, não mais de que 5% dos brasileiros sabiam ler. Ou seja, que ao longo do século XX, nos períodos democráticos, não é, era uma democracia de poucos. Quem organizou esse Estado que está aí foram poucos. E esse Estado brasileiro foi organizado para privilegiar esses poucos e isso se arrasta até hoje. Felizmente, nós, com muito sacrifício, muito sofrimento e muita luta, estamos aos poucos ampliando a democracia. E a democracia é algo fantástico, porque na medida que a sociedade começa a participar, ela sente o gostinho e quer mais. Eu diria que nos últimos anos nós tivemos grandes avanços, isso precisamos reconhecer. Não é? Nós temos problemas graves, temos sim. No caso da Petrobras, por exemplo, esse é um caso gravíssimo. Mas nós não podemos dizer que a corrupção foi inventada na semana passada, no ano passado, não. Ela nasce com a Petrobras. Eu tenho aqui, senadora, um artigo do um empresário paulista, né, renomado, inclusive, Ricardo Semler. Ele, o pai austríaco, há muitos anos atrás, montou uma metalúrgica e produzia bombas centrífugas, depois passou a produzir peças. Ele escreveu um artigo publicado na Folha de São Paulo que é muito surpreendente. O título do artigo é o seguinte: nunca se roubou tão pouco. O que me impressiona no artigo é ele dizer que a empresa da família dele, nos últimos 40 anos, não conseguiu vender um único equipamento para a Petrobras porque eles se recusaram a pagar propina nos últimos 40 anos. Vai lá atrás, não é?
e vem até o presente. E ele diz o seguinte, por que ele diz nunca se roubou tão pouco? Porque ele diz o seguinte, antes a propina era de 10%, hoje está em 3%, houve avanço. Esse avanço foi em função da democracia, a democracia que terminou promovendo esses avanços, um controle maior da corrupção da Petrobras. Mas eu queria dizer também que eu votei no presidente Lula, lá atrás, lá em 2002. E o PT e o presidente Lula traziam a bandeira da ética. Então, de 2002 para cá, era de se imaginar que iria desaparecer, senador Paim, ou pelo menos ia ter um controle mais rígido da corrupção na Petrobras. E isso não é verdadeiro. A corrupção continuou. A corrupção continuou porque nós, o parlamento, não temos coragem para fazer a reforma política, para fazer o que faz em outros países. Não é? Uma campanha eleitoral na França, não existe marqueteiro, não existe, né, esses gastos exorbitantes, não é? Até porque lá, como eu acabei de falar, a burocracia estatal ela é profissional. Então ninguém chega para governar um estado e leva milhares de pessoas para ocupar todos os cargos de gestão. Então, nós precisamos, e essa resposta o povo vai nos cobrar. Não podemos esquecer 2013, junho de 2013 é um marco importante. Ou a gente dá resposta, ou o povo vai de novo cair nas ruas, se mobilizar para cobrar. Mas não pode cobrar só do Executivo, tem que cobrar também do Legislativo, do Judiciário. Nós precisamos de agilidade no Judiciário, porque na medida que o Judiciário agiliza os processos, pune aqueles que cometeram crime contra o contribuinte, isso significa avanço da democracia. Eu diria que o controle maior da corrupção, a transparência do Estado brasileiro, tudo isso é verdadeiro. Tivemos avanço, mas a sociedade exige mais e nós precisamos responder às exigências da sociedade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.